Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós trataremos um pouquinho sobre a criminologia, trazendo alguns aspectos gerais desse saber. Então vamos lá. A criminologia, gente, é uma atividade intelectual que estuda o crime de forma ampla, focando-se não só na conduta desviante, mas também nos processos de criação das normas penais proibitivas, nos fatores econômicos e sociais que circundam o fato e a criação da norma, na vítima, no autor, nos efeitos da proibição e da sanção na sociedade e etc. Em outras palavras, gente, a criminologia ela engloba a sociologia do direito penal e do comportamento desviante, a etiologia do comportamento delitivo e do próprio comportamento desviante, a reação social e a análise das instituições que as executam e etc. Como bem coloca Sutherland, a criminologia seria o corpo de conhecimento que observa o delito como um fenômeno social. Assim, pessoal, tem-se claramente que a criminologia não se presta a fazer apenas um exame causal do crime e do criminoso, como pretendiam lá originalmente os positivistas. E é aqui, gente, o nosso ponto de partida. Os positivistas foram responsáveis por alterar o foco da análise do direito penal para o criminoso, desconstruindo a ideia liberalista da doutrina clássica de que a definição do delito seria o limite e o fundamento para o legislador. Enquanto a maior preocupação da doutrina liberal clássica era formular uma sólida teoria de conteúdo jurídico penal, pensando-se no crime aí por um conceito normativo, a escola positivista sustentava, lá nos idos do século XIX, um discurso autônomo do jurídico, despolitizado, científico e guiado principalmente pelo saber-poder médico. Alessandro Barata identifica a escola positivista como aquela que produz a explicação patológica da criminalidade, trabalhando as características biopsicológicas dos criminosos, para fundamentar aí a higienização social dentro de um contexto biopolítico. Dessa forma, pessoal, o delito nada mais era do que um sintoma da personalidade patológica do criminoso, uma doença mesmo. Dentro dessa perspectiva biopsicológica, nós podemos citar como um grande expoente o Lombroso e o seu livro O Homem Delinquente, de 1976. Lombroso acreditava que era possível identificar cientificamente os criminosos por suas características físicas e mentais, fundadas aí nos estudos científicos de Charles Darwin. O criminoso para Lombroso seria aquele sujeito menos desenvolvido na escala evolutiva. Com isso, gente, o positivismo transferia o objeto do delito demarcado juridicamente para a pessoa do delinquente, legitimando, de certa forma, cientificamente, a própria desigualdade. Por quê? Porque se determinado tipo de pessoa está sendo presa, quer dizer que todos iguais a ele são criminosos como ele. Zaffaroni aponta que a criminologia positivista, com fundamentos ou discursos parcialmente diversos, generalizou-se um estereótipo que se estendeu pelo mundo central a partir de uma perspectiva puramente etiológica, que teve um grande sentido racista e que foi incorporando matizes plurifatoriais sem nunca questionar a legitimidade mais ou menos natural da seletividade do sistema penal. A escola positivista se iniciou basicamente com Lombroso, em contraposição à escola clássica do direito penal, mas com ele não se findou, pois nós temos também, sobre outras perspectivas, a escola sociológica de Ferri, a jurídica de Garofalo, e entre outras, mas nós não vamos tratar sobre elas hoje para não estender demais esse vídeo. Minha intenção aqui, gente, é mais fazer um apanhado geral. Bom, continuando então. No século XX, os Estados Unidos, em meio às guerras, na luta contra a depressão econômica e com a construção do welfare system, vai repolitizar a questão criminal, produzindo uma nova ruptura na criminologia. Surgem assim, gente, as teorias sociológicas da criminologia, que tinham por escopo fazer uma análise da sociedade com o interesse de buscar a causa do crime e estudar as possíveis formas de prevenção desses crimes.
A sociologia e as ciências humanas avançam do positivismo para um funcionalismo integrador, e o comportamento humano desviante passa a ser parte da estrutura social, deixando de ser visto como um fenômeno natural para uma construção do sistema de controle. As instituições de controle social, então, passam a ser o objeto de estudo dessa criminologia. E aí, se o positivismo hegemônico tinha por objeto o homem delinquente, ele agora é deslocado para a ruptura cultural que determina a violação da norma. Nesse momento, pessoal, a questão criminal já aparece numa dimensão macrosociológica. O delito não seria patológico, mas normal e necessário, pois a reação social estabilizaria e manteria vivo o coletivo. É nessa época, pessoal, que a Escola de Chicago ganha força, publicando inúmeros estudos do crime, como a teoria ecológica ou a da desorganização social. Por fim, temos que destacar também a criminologia crítica, que revolucionou a criminologia positivista tradicional, investigando não o criminoso em si ou o próprio Código Penal, mas o porquê, para quem e contra quem se elaborou esse código e não outro. Existem dois movimentos fundamentais que a criminologia crítica produziu: o deslocamento do autor para as condições objetivas, estruturais e funcionais, e o deslocamento das causas para os mecanismos de construção da realidade social. Essa escola, gente, eclodiu no final dos anos 60 do século XX. A criminalidade ela passa a ser vista como um processo de dupla seleção, dos bens protegidos e dos comportamentos dos indivíduos entre todos os que realizam infrações. Essa criminologia não é delimitada pelas definições legais do crime e ela busca verificar o desempenho prático do sistema penal e a missão que efetivamente lhe corresponde. Segundo Nilo Batista, a criminologia crítica foi fruto da publicação quase simultânea de dois livros que mudaram todo o cenário desse saber. O primeiro foi A Punição e a Estrutura Social, de Rush e Kishmer, e ele foi fundamental para o segundo livro, que constituiu o norte epistemológico da criminologia, que é o Vigiar e Punir, de Michel Foucault. O Rush foi o primeiro pensador marxista a sistematizar a questão criminal e analisar historicamente as relações entre condições sociais, mercado de trabalho e sistemas penais. Ele demonstrou o caráter histórico dos sistemas penais através das suas diferenças em relação às diferentes fases do processo de acumulação do capital, analisando as mudanças ocorridas nos processos de longa duração entre os séculos XV e XX. O Foucault, por outro lado, ele entendeu por meio da leitura do livro de Rush que as disciplinas eram uma nova estratégia de controle social, desvendando aí a microfísica do poder. O Foucault ele analisa o poder exercido como estratégia nas instituições disciplinares. Para além da luta de classes, ele trabalha com uma rede de relações tensas, dispositivos, manobras, táticas, técnicas, funções e etc. Em síntese, a criminologia crítica ela deixa de ser uma teoria da criminalidade para passar a ser uma teoria crítica e sociológica do sistema penal. Elas tendem a rechaçar as investigações puramente empíricas, utilizando-se aí de um método histórico-analítico, com o objetivo de observar o processo de um ponto de vista macro e micro-sociológico, não só da questão do criminoso, mas do fenômeno criminal. Com a sua difusão, diversas correntes e teorias surgiram, podendo citar aí como exemplo a teoria da rotulação ou etiquetamento de Howard Becker, que também é muito famosa. Nessa perspectiva, pessoal, nós temos que falar também, mesmo que rapidamente, sobre a criminologia radical, que surgiu por volta da década de 70, encarando o direito penal sob o ponto de vista do modelo de produção e da luta de classes. Ela possui, assim, uma base eminentemente marxista. E, segundo Barata, é uma teoria materialista econômico-política do desvio dos comportamentos socialmente negativos e da criminalização, um trabalho que leva em conta instrumentos conceituais e hipóteses elaboradas no âmbito do marxismo. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre a criminologia radical ou sobre qualquer
outro aspecto da criminologia cultural, criminologia feminista, eu peço para vocês que deixem um comentário aqui, né, ou que me peçam no inbox futuramente. Então, por hoje é só, para não deixar esse vídeo muito longo, vou parar por aqui e espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Até a próxima.